meus jovens, estamos aqui em mais uma aula de literatura e vamos trabalhar hoje um dos movimentos mais clássicos da nossa história literária, que é o parnasianismo. Simultâneo ao realismo e naturalismo, o parnasianismo no Brasil se desenvolve ao estilo europeu, tanto no resgate do classicismo que faz, como também influenciado pelas tendências europeias daquele momento. Antes da gente começar a aprofundar as características, o contexto histórico e também os principais autores e obras desse movimento, eu quero analisar junto a vocês duas obras parnasianas. A primeira é o poema A um Poeta, do poeta mais famoso do parnasianismo, Olavo Bilac, o patrono do Exército Nacional, e essa pintura à direita, que também tem um perfil parnasiano, tem uma temática parnasiana. O poema diz o seguinte: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Jovem, veja bem, para mim essa primeira estrofe desse poema é a mais representativa do que significa o movimento parnasiano. Diferentemente da literatura até então, dos modelos literários até então praticados, o parnasianismo não entende a literatura como um instrumento para alguma coisa. Por exemplo, no realismo, a literatura é um instrumento de análise do comportamento humano. No naturalismo, a literatura é um instrumento da análise do comportamento biológico, sociológico. No realismo é psicológico, no naturalismo, biológico, sociológico. No parnasianismo, a literatura não vai ser entendida como um meio, mas um fim em si mesma. Ou seja, por que eu construo um poema? Por que eu produzo arte? Eu não faço isso com uma outra intenção a não ser produzir a própria arte. A arte em si mesma tem uma finalidade. Quando eu escrevo um poema, eu não devo ter uma outra intenção a não ser produzir a própria arte, porque ela é um elemento superior, é uma linguagem superior. Perfeito? Nessa estrofe, o que está sendo dito? Beneditino, propositadamente escolhido esse nome, o abençoado, aquele que tem a dádiva da escrita, a dádiva de ser poeta, Beneditino está escrevendo no conforto do quarto, longe do estéril turbilhão da rua. A rua, a sociedade, a realidade, as manifestações, as tensões sociais são inférteis. Para Beneditino, pouco importa a realidade, pouco importa o ser humano, pouco importa o social. Para ele o que importa é estar no quarto, trabalhando, teimando, sofrendo, suando. Ou seja, com a dedicação a construir poemas. Então pouco importa para o real poeta qualquer outra coisa fora da arte. O que importa é a produção artística, o que importa é fazer poemas, tá? Mas que na forma se desfaça o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Analise bem essa estrofe comigo. Na forma, no resultado do poema, na estrofe construída, no soneto construído, se disfarça o emprego do esforço. Você não consegue ver, depois de lido o poema, o quanto pode se dedicou a construir aquele poema. E a trama viva se construa, ou seja, a narrativa, a poesia se construa, de tal modo que a metáfora, a imagem, a mensagem fique nua, fique espontânea, fique natural, legítima, genuína, rica, de alto valor, porém sóbria, equilibrada, sem os rompantes do romantismo, sem os três loucamentos do romantismo, como um templo grego. E aqui a gente já pega uma característica do parnasianismo, que é o resgate à cultura clássica, greco-romana. A referência a elementos dessa cultura é uma constante em boa parte da produção parnasiana. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural é feita grade, se lembrar os andames do edifício. Ou seja, o poema terminado causa prazer estético, mas ninguém repara no trabalho que foi feito, no trabalho implicado na construção desse poema. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Essa simplicidade que aparece no final do poema, na verdade, em se tratando de parnasianismo, não é muito verídica, porque os poemas parnasianos são rebuscados, são bem intrincados, têm uma linguagem complexa, a ordem das palavras dentro das frases, dentro das orações, também não é muito usual, não é muito direta, e isso tem um propósito. O parnasianismo é uma arte elitista,
No Brasil, ela cumpre uma ideia de tentar elitizar os meios artísticos para uma burguesia que financiava essa prática. Então, o parnasianismo vem ao Brasil como sendo um instrumento de elitização. E só quem vai ter prazer ou compreensão, entendimento desses poemas, na vertente parnasiana, são exatamente aqueles que pertencem à elite intelectual, cultural, socioeconômica daquele momento. A linguagem parnasiana é difícil, seja no vocabulário, seja na própria sintaxe, propositadamente para selecionar o público. É uma espécie de seleção. Só entende aquele que pertence à elite. Quem está fora dessa elite não vai compreender a linguagem e a mensagem parnasiana. Então, esse é o poema A um Poeta, do Olavo Bilac. Para mim, é o mais simbólico para representar o que esse movimento tem como proposta. À direita, a gente tem uma pintura no estilo clássico, você consegue perceber a harmonia das formas humanas, né? As musas típicas do espírito clássico, do espírito greco-romano da época. Essas musas estão admirando a beleza. O título dessa pintura são as musas admirando a beleza, que é o próprio reflexo delas na poça de água que tem aí no chão, não é isso? Beleza, para a Antiguidade Clássica, é a harmonia, a simetria do corpo humano. No parnasianismo, beleza é a harmonia, é simetria de construção, tá? É equilíbrio. E esse formalismo, equilíbrio, essa busca pela beleza, pela perfeição formal, também será uma constante no movimento parnasiano. O parnasianismo, como você está vendo aí em cima, começa em 82 e vai até 1893, e isso, claro, para fins didáticos, né? É claro que, posteriormente, em 93, houve ainda a produção de poemas parnasianos, mas, via de regra, a gente coloca aí um limite temporal, porque a gente precisa depois trabalhar cronologicamente o novo movimento. Neste caso aqui, o próximo seria o simbolismo, tá? Na verdade, será o simbolismo. O que é o parnasianismo? É simples. É uma escola literária brasileira, e a gente pode chamar de escola mesmo, porque ela teve toda uma organização, teve uma proposta, uma filosofia artística, tinha reuniões de artistas parnasianos para se discutir, por exemplo, o que o movimento realmente propunha, o que ele defendia. É essencialmente poético, tá? Que foi contemporâneo ao realismo e ao naturalismo. Ele começou só um ano depois. Um estilo de época que se desenvolve a partir de 1850 na França. E aqui ao Brasil só chega, né, 30 anos depois. Adalto, por que a palavra parnasianismo? É simples. Parnaso é uma antiga montanha da mitologia grega, habitada pelo deus Apolo e por suas musas. O Parnaso era um local a que os poetas e artistas iam em busca de inspiração. Por quê? Porque no contato com Apolo, deus da perfeição, deus do sol, e com as suas musas, né, as musas que despertavam uma admiração, que despertavam uma inspiração, os poetas conseguiam produzir, os artistas conseguiam ter essa inspiração e começar a produzir a sua arte. Parnaso, montanha da mitologia grega, habitada pelo deus Apolo e por suas musas. É isso aí, ó. Na pintura de Anton Rafael Mengs, a gente tem uma representação do que é o Parnaso. Centralizado temos o Apolo, tá? Tocando aí uma musiquinha. Ao redor dele nós temos as musas, né? Que vão naturalmente inspirar por sua beleza os artistas que aparecem um pouco mais à margem da pintura. Esse é o Parnaso, um local mitológico, um ideal de inspiração, de beleza e de produção artística. Bom, origem. Começa na França, como eu falei. Começa com a publicação da revista Le Parnasse Contemporain, tá? Também deu origem ao nome da própria escola. E nessa revista se destacaram poemas de Baudelaire e Théophile Gautier. Em Portugal, essa corrente só foi sentida na segunda metade do século XIX e nunca teve, de fato, uma oficialização, nunca foi, de fato, vista como uma corrente literária. Tá? Não há um parnasianismo real em Portugal. As ideias novas chegaram ao Brasil bem tardiamente, né? Só 30 anos depois aí, e o parnasianismo foi colidindo com o realismo e o simbolismo, tendo como aspecto comum a todos eles a renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo românticos. O realismo
e o naturalismo têm pontos de contato com o parnasianismo. Exatamente esse racionalismo, o combate ao sentimento, ao emocionalismo romântico, ao exagero do movimento romântico. Os três têm esse ponto de contato. O que diverge em relação a realismo, naturalismo e parnasianismo é que os outros dois produzem literatura como um instrumento de análise, enquanto o parnasianismo não. Literatura e arte são fins em si mesmas. Não é à toa que a expressão arte pela arte é muito associada ao parnasianismo. Como assim? Produção da arte não deve ser instrumento para alguma outra coisa, mas um fim em si mesma. Produzo arte porque o ideal máximo, o objetivo máximo da arte é exatamente a sua própria produção. Beleza? No Brasil, começa em 82, como eu já falei, com a publicação da obra Fanfarras, do poeta Teófilo Dias, que só tem a função, nesse caso, de ser o precursor, porque ele é pouquíssimo lembrado em provas de vestibulares e ele tem uma referência na literatura muito vaga. Tá? Ele tem mais uma função histórica, uma relevância histórica, porque foi, de fato, o precursor do movimento aqui no Brasil, mas literariamente não tem tanta visibilidade, tanta relevância. Tá bom? Qual é o contexto histórico? É o mesmo do realismo e do naturalismo. Tá? Segunda Revolução Industrial se consolidando, dando mais poder econômico e político à burguesia, né, e acelerando também uma onda cientificista que se alastrava aí por toda a Europa e também pelo mundo. Há um deslocamento da produção manual para a mecânica, né, aumentando aí a força dos operários. Acirram-se lutas entre patrões e trabalhadores, a própria formação da classe trabalhadora acontece nesse momento. Aí tem a formação de sindicatos, de partidos políticos que representem, né, essas classes. Passada da burguesia busca mais conforto material e incentiva a ciência. E é essa burguesia que incentiva a ciência que também vai incentivar essa produção artística clássica. Uma arte que seja mais equilibrada, mais racional, menos sentimental, menos efusiva, como era o romantismo. O romantismo atendeu os interesses da burguesia durante um certo momento. Com o ritmo acelerado da Revolução Industrial, relacionado ao desenvolvimento de tecnologias e da própria ciência, precisava-se também de uma arte que fosse mais equilibrada, racional, e aí é que naturalmente se desenvolve o parnasianismo. Esse encantamento por uma arte mais equilibrada, né, mais cerebral, faz nascer a Belle Époque e a Arte Nouveau. Dois momentos históricos aí de grande produção artística clássica, né, sempre amparadas na ideia de perfeccionismo, formalismo, que são as tônicas do momento para o parnasianismo. No Brasil, a gente tem a abolição da escravatura em 88 e a formação da República um ano depois, em 89. Crescimento econômico pela produção do café, a gente tem a mudança do modal econômico aí, né? Poder político na região sudeste e o rápido desenvolvimento da urbanização. A abertura ao crescimento da aristocracia. Essa aristocracia, essa formação no público aristocrático no Brasil, que é exatamente o que vai valorizar o luxo, o requinte, a erudição, e que vai financiar o parnasianismo, né? Esse movimento parnasiano. Nesse formato, a poesia parnasiana e sua proposta preciosista se adequam facilmente e dão margem à reflexão sobre uma instituição que organiza a expressão artística. Ou seja, a gente já tem agora um estilo literário oficial, né, que era financiado pela aristocracia, por quem detinha poder econômico no Brasil na época. Então, a gente precisa fazer uma espécie de hierarquização. A gente precisa elitizar, deixar mais clara essa elitização literária. E aí o que acontece? É fundada em 1897 a Academia Brasileira de Letras, tá? Pelos principais escritores do momento, sobretudo os parnasianos, a tríade parnasiana, formada por Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Tá? Vale ressaltar também que a academia foi fundada também por Machado de Assis, tá? Que foi inclusive o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O parnasianismo, galera, foi no seu momento o movimento que mais se disseminou, foi o mais lido, o mais valorizado pelo público leitor do Brasil na época, que era naturalmente, né, elitista, erudito, pertencente às altas classes. Enquanto o realismo não foi tão aceito assim pelo público leitor da época, muito menos o naturalismo, né, o parnasianismo foi um movimento de moda. Né? A gente vai entender, inclusive,
que daqui a alguns anos, lá em 1922, na Semana de Arte Moderna, o movimento academicista quebrado, criticado, questionado por essa Semana de Arte Moderna é exatamente o parnasianismo. O movimento que estava em voga, que representava a erudição, a elitização, que precisava ser revista na arte brasileira, é exatamente o parnasianismo. O parnasianismo vai ser questionado pela Semana de Arte Moderna, porque foi no seu momento mais popular, mesmo sendo tão elitizador. Tá? Principais características, as 5 que representam o movimento parnasiano. Esteticismo, valorização da estética do poema, da formalidade do poema. Como assim, Adalto? É muito comum que nos poemas parnasianos haja rimas, muito comum, e rimas ricas, ou seja, palavras de classes gramaticais distintas rimando. É muito comum, inclusive, que haja uma preocupação com uma linguagem erudita, com vocabulário que seja entendido como sendo formal, culto. Impassibilidade e impessoalidade. O poeta parnasiano não se interessa em retratar a própria vida, retratar experiências passadas, questões pessoais no poema, nem se colocar diretamente no poema. Se o poema de fato é parnasiano, ele tem que ser escrito em terceira pessoa, não em primeira pessoa. Ou seja, deixa-se de lado as experiências do poeta, as questões pessoais, e ele aparece como um observador de uma situação apresentada para o leitor. Tá? Então, a terceira pessoa, essa imparcialidade é muito comum na produção parnasiana. A poesia é, sobretudo, descritiva, representação de um objeto artístico, de um momento, de uma cena. Tá? Não à toa é um movimento mais metalinguístico que existe na literatura brasileira, porque é muito comum que ele próprio fale da literatura e da arte. A gente acabou de ler um poema parnasiano que fala da produção artística. O título deixa claro, há um poeta. Né? Retomada dos modelos clássicos, a retomada tanto formal, por meio do soneto, versos decassílabos, quanto pela temática também. Tá? É muito comum encontrar personagens, seres da mitologia clássica dentro dos poemas parnasianos. E a perfeição formal. Tanto na representação, como eu já disse, né? Dentro do poema parnasiano, de que a produção literária, a arte, é o bem superior, é o bem supremo, é a principal finalidade de construir o poema, certo? Então a temática da perfeição formal aparece com muita frequência dentro dos poemas parnasianos, como a preocupação em fazer nos poemas uma construção que seja colocada como ideal, como superior, por meio do verso de ouro, por exemplo, como eu já falei também, por meio dos versos decassílabos, enfim. Então a perfeição formal é uma tônica do movimento parnasiano, beleza? Vamos lá. Vamos agora falar dos principais autores e suas principais características no movimento parnasiano, a chamada tríade parnasiana. Esses 3 caras que aparecem aí na imagem que você está vendo, na ponta direita aí, tá? Se bem que você está olhando para a câmera, então você está olhando para a tela, então para você é na ponta esquerda o Raimundo Correia, no centro o Alberto Oliveira e à direita o Olavo Bilac, o rapazinho de óculos aí que está mais de perfil, tá? Alberto Oliveira, o do meio, é o parnasiano descritivista, certo? É colocado como mais adequado ao estilo parnasiano, porque ele, em raríssimas vezes, saiu da proposta do movimento de retratar a própria arte, o próprio objeto artístico. Na maioria de seus poemas ele falava da arte, da produção artística. Raimundo Correia, chamado de parnasiano filósofo, tem uma poesia caracterizada por ser formal, mas ao mesmo tempo conseguindo passar uma mensagem sobre alguma questão da vida, geralmente pessimista, né? Agregada a esse perfeccionismo, a essa métrica comum na sua produção. E Olavo Bilac é o príncipe dos poetas brasileiros. Por quê? Além de ser filho de um militar muito famoso na época, foi patrono do Exército, defensor do ensino da educação física nas escolas e do alistamento militar obrigatório. Então, ele foi um defensor da causa militar no Brasil. Né? Foi dos 3 o que teve obra de mais qualidade, de mais refinamento, foi mais valorizado dos 3, também mais famoso dos 3. Mas, curiosamente, dos 3 é o que, em alguns momentos, menos se adequa ao estilo parnasiano. Porque, com muita frequência, ele dá um pulinho ali no estilo romântico, sendo às vezes sentimental,
emotivo e às vezes até erótico. Tem produção literária do Olavo Bilac erótica. Você não imaginava que isso poderia acontecer, né? Mas o Olavo Bilac, que é considerado o príncipe parnasiano, líder do movimento, também em alguns momentos produziu uma arte, produziu uma poesia que era vista com um contorno de erotização, tá bom? Vamos lá então. Alberto Oliveira é considerado o mestre da arte de compor retratos, quadros e cenas. É o cara que se dedica a construir um poema para retratar, por exemplo, um vaso grego, chinês, uma obra artística. Sua obra revela aferrado apego aos cânones formais e temáticos do parnasianismo, incontido desejo de expansão íntima do eu e leve tendência à ironia. Aí eu trouxe o poema mais famoso do Alberto Oliveira, que é Vaso Grego. O título já deixa bem claro qual é a temática, é a descrição deste vaso. Esta, de áureos relevos trabalhada, dividiva as mãos, brilhante copo um dia, já de aos dedos servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seu tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais um lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a, a bordas finas, age lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse, a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. O poema é todo dedicado a descrever, seja por elementos históricos, seja por características físicas, o vaso grego. Um objeto artístico que ele parou, observou e aí apresentou para o leitor. Tem um outro poema dele chamado Vaso Chinês, que também tem como principal fundamento a descrição desse objeto artístico. Em determinado momento ele para, observa o vaso e começa a apresentar características do vaso para o leitor. Tá? Não tem nenhuma mensagem aí subliminar, não. Ele realmente está representando apenas o objeto artístico. Tá? O apenas que eu estou dizendo não é para desvalorizar, não. O apenas é só para mostrar para você que ele fica restrito a essa situação. Ele fica preso à situação de usar a arte para falar da própria arte. É um poema metalinguístico. Tá? Raimundo Correia, parnasiano filósofo, foi professor, diplomata, poeta, nasceu em 1859, a bordo do navio brasileiro São Luís, ancorado na Baía de Mogúncia, no Maranhão, e faleceu em Paris em 1911. Ali é conteúdo filosófico de seus poemas a forte poder de sugestão das palavras e um acentuado apuro verbal. A poesia é marcada pelo pessimismo, chegando até a ser sombria. Do Raimundo Correia, um dos poemas mais famosos é As Pombas, que ele diz assim: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais apenas, raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Perceba, ele está descrevendo uma situação das pombas no começo do dia saindo do pombal, né, e à noite voltando a esse pombal. Também dos corações ainda abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam das pombas, como voam as pombas dos pombais. Ele fez a comparação, né? Tal como as pombas voam dos pombais, os sonhos também rapidamente voam dos corações. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Ou seja, tal como as pombas saem dos pombais pela manhã e voltam no começo da noite, os sonhos também saem dos corações, mas nem sempre voltam no final da vida, nem sempre voltam depois que você cresce, amadurece. Então, alguns sonhos, na sua fantasia de juventude e de infância, podem ser, expressos por você, podem ser potencializados por você, mas em algum momento você não vai concretizar algum desses sonhos. É uma poesia de teor conformista e, de certa forma, pessimista também. Tá? Olavo Bilac, nosso último poeta aí da tríade, carioca, morreu na mesma cidade em 1918, frequentou os cursos de Medicina e Direito, mas não os concluiu. O que é importante sobre ele? É um cara que tem um papel muito importante para o militarismo brasileiro. Tornou-se jornalista, ocupou vários cargos públicos, assumiu o papel de poeta cívico na campanha em favor do serviço militar obrigatório e na autoria da letra do hino à bandeira. Uma característica de sua obra é a dualidade no tratamento do amor, ora platônico, ora sensual.
o que já faz com que ele saia um pouco da proposta parnasiana, né? Porque ele se torna sentimental aí. Também tratou de temas históricos e patrióticos, o que lhe valeu o título de patrono do Exército Brasileiro. Inclusive, ele tem um poema que elogia a língua portuguesa, né? A última flor do lácio, inculta e bela. Boa parte de sua obra poética é obediente aos cânones parnasianos, poesia descritiva, objetiva, de temática histórica e de forma apurada, com linguagem eloquente. Busca atrair e reter a atenção do leitor a cada linha. Eu trouxe 3 poemas de Olavo Bilac. Um adequado ao estilo parnasiano, tá? Um no teor mais sentimental e o outro da vertente erótica. O mais famoso, Via Láctea. Ora, direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. Essa metáfora daí faz referência a você entender a linguagem literária, entender a linguagem artística. Ouvir estrelas é sublimar a sua capacidade e a sua sensibilidade poética, tá? E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palio aberto, cintila, e ao ouvir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, só quem tem sensibilidade, só quem tem a afinidade poética, a afinidade artística, consegue entender e ouvir as estrelas. Sarças de Fogo é um poema que fala da ruptura de um relacionamento e que tem uma vertente poética mais romântica, mais triste, mais melancólica. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a mim a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida nem um pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto à face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Na separação, na ruptura, enquanto eu lírico tem um sofrimento aí que fica bem destacado, ele não percebe o mesmo vindo da parceira, né? Ele não percebe o mesmo vindo da outra pessoa. Delírio. Como eu falei, poema na vertente erótica. Veja como ele consegue ser ao mesmo tempo muito formal, porque é um soneto, né, bem metrificado, com rima rica, versos decassílabos, porém numa perspectiva mais romântica, né, numa relação carnal, inclusive. Delírio. Nua, mas pro amor não cabe o pejo. Na minha, a sua boca comprimia. E em frêmitos carnais ela dizia: mas abaixo, meu bem, quero teu beijo. Na inconsciência bruta do meu desejo, fremente a minha boca obedecia, e os seus seios tão rígidos mordia, fazendo arrepiar em doce arpejo. Em suspiros de gozo infinitos, disse-me ela, ainda quase em grito: mas abaixo, meu bem, num frenesi. No seu ventre pousei a minha boca. Mas abaixo, meu bem, disse ela, louca. Moralistas, perdoai. Obedeci. Deixa aí um implícito da erotização, né, da continuação dessa cena, já num aspecto bem mais sexual, né? Vamos lá? Resolver aquelas nossas 3 questões típicas de final de aula. Primeira questãozinha tem como base um poema de Raimundo Correia, é uma questão do Enem PPL 2019, que diz assim: com composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Correia, remetem a essa estética. Vamos lá. O que remete a essa estética no poema do Raimundo Correia? Esbraseia o ocidente na agonia. O sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Delineia-se além da serrania, os vértices de chamas aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, com uma informe nódoa avulta e cresce, a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, pouco a pouco, entre as árvores a lua, surge, trêmula, trêmula, anoitece. Beleza? Composição de formato fixo, soneto, se adequa bem à estética parnasiana. Nesse poema do Raimundo Correia, o que remete a essa estética? Metáforas inspiradas na visão da natureza.
para o parnasianismo, essa letra A. Ausência de emotividade pelo eu lírico. Retórica ornamental desvinculada da realidade. Uso de descrição como meio de expressividade. E o vínculo a temas comuns à antiguidade clássica. E aí? Resposta letra D. Usa a descrição como meio de expressividade. Tá? Porque a gente entende que na estética parnasiana a descrição é muito agregada ao estilo, ao movimento parnasiano, é o que está presente nesse poema, né? Ele é todo descritivo. Segunda questão, com base no poema de Olavo Bilac, publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que, vamos lá, a pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz, e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Então, esse discurso poético ecoa o projeto republicano. Por quê? Que a paisagem natural ganha contornos surreais com o projeto brasileiro de grandeza. Surrealismo tem a ver com grandeza. A prosperidade individual como exuberância da terra independe de políticas de governo. Os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. E a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. E aí? Do que a gente leu nesse poema. Qual é a relação entre ele e a construção da Primeira República? Letra B. É possível ter prosperidade individual, ser promissor, tal como a pátria também será, independente das políticas do governo, independente de vínculo com o governo. Tá? E terceira questão, com base no poema, um outro poema do Raimundo Corrêa, do Enem 2013, e diz assim: coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela o quê? Vamos lá. Poema Mal Secreto é um dos meus favoritos, do Raimundo Corrêa. É o poema das redes sociais. Vê como ele é bacana. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Ou seja, se você conseguisse ver, por através das máscaras das pessoas, conseguisse ver, através do que essas pessoas escondem, tudo que elas sentem, em vez de você ter a inveja, a admiração por algumas pessoas, por algumas personalidades, você ia ter a piedade, na verdade. Quanta gente que ri talvez consigo, guarda um atroz, um cruel, um recôndito inimigo, como invisível, ferida, chaga, cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Quanta gente que se mostra feliz, na verdade, tem como propósito de vida mostrar aos outros que é feliz, que é sortuda, quando na verdade não é. Rede social, tem muito disso, né? Na concepção do lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Questão da carência da aceitação, né? O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. O poema disse isso, que ameniza-se o sofrimento quando se compartilha. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Letra A. Temos necessidade em sermos aceitos e, por conta disso, nós dissimulamos a nossa realidade, né? Para que seja mais fácil a aceitação pelo outro. Beleza?
Cabe a você agora dar uma lida, dar uma revisada no movimento parnasiano. Ele tem uma grande importância para a nossa prova e, se tiver alguma dificuldade, pode procurar para tirar qualquer dúvida, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.